Olá! Tem gente que gosta de ler quadrinhos e tem gente que vai além disso e tem 17 mil quadrinhos na sua coleção, como é o nosso convidado aqui agora. Então, para você poder fazer a sua coleção, ele vai dar algumas dicas pra gente. Já já eu digo para vocês quem é o nosso convidado. Não sai daí. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para curtir esse vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. Eu posso contar com você? Eu estou contando com você, tá bom? O que eu ia falar agora? Ah, lembrei. Eu quero agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me mandou essa camiseta aqui bem legal, bem bacana, tá vendo aqui? É do I Am Groot. Muito legal, do Guardiões da Galáxia. Vai sair agora o Guardiões da Galáxia 2, vamos ver como é que vai ficar. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho aqui um grande colecionador de quadrinhos, que é o Alexandre Calari. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Edson? 17 mil? 17 mil. Como um pouquinho é que é mais. Isso, cara? 17.200 por aí. Como é que é isso? Como é que entra isso tudo na sua coleção? Ah, meu Deus do céu, cara. Na verdade é um inferno, né? É muita coisa. A última mudança foram 250 caixas. Mas você tem o quê? Um quarto só para isso? Um quarto só para isso. É o meu escritório, onde eu trabalho, né? E eu mantenho todas as prateleiras lá, todas as estantes, na verdade. Caramba. A gente mostrou aqui, eu trouxe um videozinho aqui para mostrar pro pessoal sobre a coleção. Pode passar aí. Ó, tá vendo? Isso aqui, na verdade, já é o finzinho do videozinho, não é não? Isso aí é só um... São alguns encadernados importados que eu tenho. Importados, né? Aí tem também são 17 mil quadrinhos. Volta do começo, porque acho que foi pro final. Isso aí, pronto, agora tá certo. Ali tem as estantes, né? Eu não consegui muitas fotos lá do seu Facebook, então aqui só para o pessoal ver que tem estantes e estantes ali de camadas, né? Uma aqui, outra ali atrás, outra para cá. Esses aqui são os encadernados. Cara, é muita coisa mesmo. E aí tem um vídeo, da onde eu tirei isso daí, um vídeo do Pipoca e Nanquim, onde você postou, que é o lugar onde você... É o meu canal. O seu canal, que tem um vídeo de 40 minutos só para mostrar a sua coleção. Na verdade, quem editou o vídeo foi o Bruno, que gravou e que trabalha comigo lá no canal, e ele cortou 50 minutos de vídeo. Ô, louco, muita coisa. Porque não dá, você vai tirando e mostrando e tal, é muita coisa. Eu comecei a comprar gibi em 87, eu tinha 11 anos de idade. Na verdade... Eu comprava um pouquinho antes, né, mas de uma forma casual, assim. Comprava na banca, meu pai me dava um dinheiro, eu comprava um outro e tal. Mas em 87 eu decidi que eu ia colecionar. Em 87? Em 87 você tinha quanto? 11 anos. 11 anos. Eu lembro claramente o momento, porque eu tenho um tio que ele colecionava e ele tinha, assim, sei lá, uns 1000 gibis mais ou menos. Tinha muita coisa da Ebal, da Block, perdão. Tinha muita coisa da Block, da RGE e da Abril, na época, assim. E aí, quando esse meu tio casou, ele me deu a coleção dele. Então, 1000? Uns 1000 gibis. Aí eu falei, caramba, eu já tinha decidido que eu ia colecionar, porque eu ia na casa dele ler, né? E aí eu falei, caramba, agora eu sou colecionador de verdade, né? Todos meus amigos compravam, só que eu passei na frente de todo mundo. E dali pra frente eu nunca mais parei. Com 11 anos você falar pros amigos, olha, de repente ganhei 1000, assim, deve ter sido algo muito gratificante para você, né? Eu dei bastante sorte em vários momentos da vida de ganhar revistas assim. Legal. Agora, você falou que ganhou essas 1000 revistas, tal, que foi quando você começou.
Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que você não vai responder. Hoje você começaria a sua coleção de forma diferente do que você começou? Na verdade, poxa, foi ótimo para você ganhar 1.000, né? Então, não sei se você mudaria a forma de começar. Porque eu vou te dar um testemunho meu. Eu tenho uma coleção lá, um altar nerd, digamos assim, né, que eu chamo, né? São os bonequinhos, tal, as action figures, eu vou comprando uma a uma, eu vou me lembrando do momento de cada uma que eu comprei e tal. Se eu ganhasse, por exemplo, umas 30, 40, 50, assim, eu não sei se seria... se eu daria o mesmo valor, teria o mesmo carinho por elas. Você acha que com você isso aconteceria? Acontece ou não? Não sei, nunca parei para pensar muito nisso. Em relação a começar a coleção, na verdade os tempos mudaram, né? Porque, em primeiro lugar, que as coisas são muito caras hoje em dia, né? Tudo que você vai querer fazer uma coleção de revistas da Ebal, vai ser muito caro. Você consegue, mas você vai ter que despender um bom dinheiro assim. Segundo que quando eu comecei a colecionar, estamos falando de 30 anos atrás. Então, nesses 30 anos que passaram, foram 30 anos que eu passei comprando revista, né? Para você começar hoje... Você vai comprando uma a uma? Hoje em dia eu já não compro mais nada, eu ganho a maioria, né? Porque eu trabalho com isso. Mas, supondo que eu fosse comprar, eu vou comprar tudo que eu gosto. Imagina, comprar tudo que a Panini lança, tudo que a Mitos lança, tudo que as outras editoras independentes lançam. É coisa demais, assim. Para você juntar 17 mil hoje, é muito caro. Então, olha só que interessante, eu comecei a comprar em 87. A Ebal, ela perdeu os direitos da DC em 84. É uma coisa relativamente recente, assim, era recente, sabe? Em 84, a Abril começou a lançar os quadrinhos da DC. E em 79 tinha começado a lançar o da Marvel. Quando eu ia comprar uma série de... Eu entrava num sebo, assim, ia comprar um monte de gibi antigo da Ebal, da década de 60, de 50, isso no final dos anos 80, eu comprava uma batelada de gibi por centavos. Os donos do sebo simplesmente jogavam lá aquele monte de revista, colocavam uma etiquetinha, custa 50 centavos. Eu comprava de baseada, assim. Hoje em dia é praticamente impossível de acontecer isso. O dono do sebo mais tosco do mundo, ele já tem acesso à internet, ele sabe o valor disso. Ou então ele pode ser um senhorzinho que não entende nada disso, mas ele tem um filho que sabe. E essa realidade mudou. Talvez com um pouco de sorte no interior, assim, sabe? Talvez nem no interior de São Paulo, mas no interior de outros estados, em que a informação não chega assim com tanta facilidade. Que não tem essa mesma preciosismo pelo colecionismo. Mas é muito difícil. A sua coleção é intocável? Ou você tem coisas que tira, outras coisas que entram na coleção? Durante muito tempo foi intocável. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, em particular, eu perdi um pouco dessa coisa do intocável, sabe? Porque é muita coisa. Edson, você não tem noção, é muita coisa. Eu lembro que quando eu fiz essa última mudança que eu mencionei, eu falei pro pessoal da mudança, olha, aí vai ter umas caixas, porque eu também tenho 3 mil livros. Imagina. 17 mil quadrinhos, mais 3 mil livros. Mais 3 mil livros. Aí, quando eu vou mudar, eu não tenho mais nada, assim. Deu 2 malinhas de roupa pequenininha, eu não guardo nada. Aí ando com esse tamanho todo. Você é casado? Sou casado. Há quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Ela aceita bem? Ela já me conheceu assim, então não tem jeito. Então tá. Mas eu lembro que eu falei pro pessoal da mudança, olha, vão ser umas 100 e poucas caixas. Os caras já torceram o nariz, né? Quando eu fui montando caixa, fechando caixa, deu mais de 250. Cara, é impressionante. E depois assim. para montar isso tudo em outro lugar? Um inferno. Mas leva pelo menos um mês assim. Hoje você nem considera mais mudar, né? Tipo, não, deixa pra lá. Tá com goteira? Não, vou ficar mesmo. Vou dormir com guarda-chuva. Não vou... Mas então, depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu meio que fui abrindo mão de algumas coisas. Tem certas coisas que eu não vendo de jeito nenhum, não me desfaço de jeito nenhum. É aquela coisa que tem da memória afetiva, sim. Ou histórias que são realmente boas, sabe? Coisas Mas o que sai? Porque eu já vi você no Festival Guia dos Quadrinhos vendendo coisas lá. Muita coisa importada que entra e sai. Algumas coleções antigas que foram publicadas de uma forma tosca no Brasil. Então você se livra delas para poder pegar uma outra coleção do mesmo... Porque você não quer se livrar da história. Por exemplo, chegou um momento, Cavaleiro das Trevas.
eu tinha acho que 4 ou 5 versões diferentes do Cavaleiro das Trevas. A Queda de Murdoch, também tinha um monte, assim. Eu tinha, a primeira vez que saiu em Super Aventuras Marvel, depois eu tinha um especial que a Abril lançou, depois eles lançaram em forma de minissérie, aí a Panini lançou, aí a Salvat lançou. Mas você comprava tudo isso aí? Quando eu era mais novo eu comprava, aí depois eu passei a ganhar, e quando eu li eu falei, cara, aí começou uma coisa insana, saca? Porra, pra que eu precisar disso tudo? Se eu tenho uma versão capa dura, bonitona, assim e tal, eu não preciso ter todas essas. Aí eu mantenho, obviamente, a versão que saiu original, em Super Aventuras Marvel, né? Porque eu não vou me desfazer, eu tenho a coleção completa, eu não vou furar a coleção de jeito nenhum, né? Uhum. Mas aí as outras, o especialzinho sai ali e tal, eu peguei e me desfiz. Né? Abre espaço para coisas novas, assim. Eu até acho bacana ter esse giro, sabe? Uhum. Porque a energia não pode ficar estagnada, ela precisa rodar. Entendi. Né? Uma das formas que eu encontrei há um tempo atrás para fazer a coisa rodar era a exposição. Entre 2009 e 2011, eu fiz muita exposição no país inteiro das minhas revistas. Rodou Sesc, sabe? Foi bem bacana. Fomos para o Rio, fomos para Brasília, vários lugares de São Paulo. E eu acho que pegar e de repente só fechar tudo num quarto também não é bacana, né? Tá. E como conservar isso? Quais são as dicas que você daria para alguém que queira conservar seus quadrinhos em casa? Olha, eu fui aprendendo sozinho, na base da tentativa e erro, tudo que dava certo. Ou mais tentativas? Você precisa ser muito observador, né? Hoje em dia é mais fácil, a informação é mais acessível. Quando eu comecei a ter uma coleção que já passava de 5.000 exemplares, eu não conhecia ninguém que tivesse uma coleção assim. Então ninguém podia me explicar o que fazer. Aí, por exemplo, as revistas vão sendo empilhadas. Né? Revista normal, revista de linha. E elas têm a lombada canoa, né? Aí que eu notava que as revistas começavam a envergar. Sim, elas ficam... Porque isso... na lombada ela fica mais grossa, né? Então, no Exatamente. final das contas, ela fica assim com a curvatura. Então, eu comecei a buscar uma maneira de isso não acontecer. E eu descobri que tem 2 maneiras. Uma, você sempre coloca uma assim e vira uma invertida. Uma assim e uma invertida. Então, você... A gráfica manda assim pra gente quando... Exatamente, né? Exatamente. O que é uma coisa bem lógica, né? Então, essa é uma maneira... E aí, com o tempo, né, elas vão abaixando, 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 elas acabam envergando tudo por igual. Quando chega bem no topo da pilha, aí você pega toda a pilha e desinverte ela. Ela vai parar retinha. É batata, dá certo. Né? Ou então você põe uma assim e vira uma de frente para você, que dá o mesmo efeito. Né? Isso é uma forma de proteger. Aí, a primeira mudança que eu fiz, eu era adolescente ainda, eu morava com meus pais e tal, a gente mudou para uma casa que tinha armário embutido. O tonto aqui pegou todas as coleções mais antigas que não ia mexer e jogou no maleiro. Resultado, tinha cupim no armário. Poxa. Aí, por sorte... Você perdeu? Não perdi porque eu mexia muito na minha coleção naquela época. E logo de cara eu peguei e vi que Heróis da TV 82, tem o Doutor Estranho na capa, eu lembro até hoje, ele até hoje tem um furinho, um pequeno furinho. E eu identifiquei rápido. Aí arranquei aquilo tudo, conversei com, obviamente, chamei uma empresa lá, né, que dedetizou e tudo, tal, blá, blá, blá. E aí conversei com algumas pessoas que me explicaram, por exemplo, que você não pode pôr naftalina. Ele falou, se você pôr naftalina, vai pegar cheiro na sua revista. Então não dá. A naftalina serve exatamente para quê? Ela vai acabar com mofo, vai acabar com traça, algumas coisinhas assim, né? Mas não adianta você colocar ela lá, porque você vai contaminar a sua coleção. Então, você precisa manter aquilo, obviamente, dedetizado e muito higienizado. Pelo menos uma vez por mês, se for um armário fechado, você tem que tirar e higienizar aquilo. E olhar. E é a segunda coisa importante, colocar tudo dentro de plástico. Por quê? Porque traça e cupim, raramente eles atravessam o plástico. Acontece, mas eles não gostam de plástico, eles gostam de papel, um amigo gostam meu, de madeira. Uma vez me mostrou, eu não acreditei, tinha um buraco de cupim no vinil. Daquele grosso, sabe aquele grosso? Cara, no vinil. Louco. Ele falou, não acredito, eu nunca vi isso na minha vida, mas um dia pode acontecer, né? É um infortúnio, né? Mas a melhor coisa que você faz é o gibi de linha, você pega, pode até juntar umas 5 ou 6 edições assim, não precisa ser 1 a 1. Eu fazia 1 a 1, era louco, né? Mas você tem uma minissérie, junta a minissérie, embala tudo certinho, sela ela. Aí o segundo ponto é que aquilo protege também
contra o papel ficar amarelado, sabe? Porque ele fica fechadinho, praticamente a vácuo, e ele demora mais para amarelar. Tem que tomar cuidado com os grampos. Ah, sim. O Klink, acho que você conhece, né? O Klink, o L. Klink Jr., aquele barbudão, né? Ele costuma ir para o Festival Guia dos Quadrinhos e tal. Sim. Então, ele veio dar uma entrevista aqui também, inclusive em casa. Se você quiser saber como conservar livros e quadrinhos, é só clicar aqui embaixo que tem um link que vai direto para a entrevista dele que ele deu aqui para o Em Contexto, tá bom? Então, duas coisas que ele falou. Uma, se possível, isso serve para livro também. Se possível, sei lá, você está passando pela estante, pega uma assim, dá uma folhada, só uma folhada, porque aquilo ventila. Né, ventila as páginas. E a segunda coisa é sobre os grampos, né, que eu acho que isso você conhece mais do que qualquer um, grampo da lombada canoa, que dependendo do tempo, onde está e tudo, ele enferruja. Principalmente os antigos. Os antigos. Os de hoje, eles são até feitos de material mais inoxidável, né? Esses da Panini, por exemplo, eu nunca vi nenhum enferrujar na minha coleção. Mesmo os do início da Panini, que é uma coisa mais recente. Mas você pega um da Block, um da Ebal, é batata, vai enferrujar, cara. O Klink, ele deu a sugestão seguinte, faz o seguinte, esses que estão enferrujando, faz o seguinte, tira, pega a agulha e linha, né? Pega um fio de nylon e no buraquinho do... Passa o fio de nylon. Você passa o fio de nylon. Eu deixo 100. Você deixa 100? Eu deixo 100 mesmo. Só encaixado? É só encaixadinho. Mas tem que tirar porque aquela ferrugem ela começa a comer o papel. Então isso é um problema. Umidade. Umidade é grave. Se você vive, por exemplo, uma região de praia, você vive, sei lá, no litoral de São Paulo, em Santos, né? Cara, meu amigo, você precisa ter um monte de antimofo. Você pode comprar no mercado, aquele secar, né? Que eles chamam. Exatamente, isso daí. E precisa ter lá, porque senão só vai... Imagina, você compra um baita de um capa dura legal pra caramba, da Panini mesmo, paga R$100 e tantos naquilo, aí você deixa lá bonitão na sua estante. Dali a um mês você olha as páginas dela, ela tá toda ondulada, umidade. E aquilo não volta, cara. Dificilmente volta. Incrível, né? Outro problema é sol. Não pode tomar sol direto. Sol direto começa a descolorir. E ele descolore algumas cores em específico, eu não tenho certeza se é o magenta ou qual que ele descolore, e dali a um tempo, em um longo prazo, vai detonar a sua revista. Então são vários cuidados, mas precisa ter luz. Então tem que ser luz indireta, precisa ter ventilação, e aí se tem ventilação, obviamente vai ter pó, você vai ter que tirar o pó sempre. No final das contas é um filho que você está tendo, né? Não tem jeito. Bem rápido, quanto tempo você leva cuidando dessa coleção, assim, da sua semana? Então, o que acontece? Eu mexo muito nela porque eu trabalho com isso. Você vai consultar e tal? Então, eu nunca faço tudo de uma vez. Eu nunca falo, olha, hoje é dia de eu limpar minha coleção. São muitas prateleiras e tal. Então, eu tenho um espanador que fica já no meu escritório. Eu tenho um paninho tal, que eu sempre passo, um paninho levemente umedecido, assim, e eu faço aos poucos, né? Eu nunca deixo acumular. Legal. Um detalhe importante que eu falei do plástico, antes que eu esqueça, capa dura não pode se plastificar. Por quê? Porque em longo prazo ele vai grudar na capa. Aí você pega o seu capa dura, comprou, leu, tal, guardou e colocou ele lá na estante. Aí deixou ele lá alguns meses, ele está prensado, né? Quando você abre ele de novo, vai arrancar toda a tinta. Ixi. Isso acontece... Complicado. A gente vai continuar conversando, mas eu quero deixar um recado para o pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse portfolioviena.com.br e conheça essa solução gráfica. Vem cá, no Brasil, você... acha que tem, aliás, acho não, você deve saber mais.
Tem mercado para quadrinhos raros, por exemplo? O pessoal sabe o valor de um quadrinho raro? Porque eu fico imaginando igual naquele Trato Feito, lá, aquele canal, aquele programa do History Channel, que o cara chega lá e fala, olha, eu tenho a primeira edição que o Alan Moore fez não sei o quê, não sei das quantas, quanto você faz por isso? Aí aqueles valores exorbitantes que a gente vê na TV. Isso acontece no Brasil ou não? Isso tem acontecido cada vez mais. Só que, como quase tudo no nosso país, tem acontecido de uma forma um pouco despropositada, né? Rola muita especulação, principalmente no Mercado Livre. Então os caras pegam uma coleção rara e chutam valores fora do normal, assim. O cara pega uma coleção do Superman da Ebal e chuta o valor do preço Mas de isso uma... para valorizar? Eu duvido que vende. Eu nunca vi vender particularmente. Só que eles jogam o preço lá em cima. Se eles jogam lá em cima, sobe todo o resto. Porque o cara pode fazer o seguinte, ele pode colocar a mesma coleção 2 vezes. Uma coleção a 15 mil reais. E a outra, a mesma coleção, às vezes ele não tem duas, é a mesma coleção, ele coloca um outro anúncio a 3 mil reais. Aí o cara vai consultar e fala, olha, 15 mil, que louco. Tá não, esse 3 mil tá barato. Exatamente. Porque o 3 mil às vezes é mais do que seria o normal. Então é esse tipo de coisa. O que nós temos que lembrar, Edson, que isso também é valor atribuído. Porque quando você para e pensa friamente o negócio, é só papel, né? Uma Action Comics 1, que é vendida por... Que é a primeira aparição do Superman. Que é vendida por milhões de dólares. Assim, friamente é insano aquilo. Porque é uma revista de 75 anos, tudo bem, mas de um papel jornal feio, quebradiço, que foi republicada várias vezes em formato luxuoso, capa dura, tal. Você pode ter aquilo de uma forma muito mais bonita, assim. Então, para que você precisa ter aquele original de 1938, velho, né? Mas ter aquela coisa do valor atribuído. Muitas vezes a pessoa se lembra, sei lá, da infância dela, quando ela tinha aquela revista, e ela quer comprar uma coleção que vai remeter àqueles momentos bons da infância, sabe? Entende mais ou menos para onde eu estou indo? Sim. Aí ele vê uma coleção de revistas da Block, né? Aí você fala, porra, a Block tinha aquela tradução péssima que eles faziam, com aquelas cores horríveis, que era tudo colorido aqui, tudo fora, sabe? Para que o cara vai ter uma coleção daquela se ele pode comprar uns melhores clássicos da Panini capa dura? Ou pode comprar um original mesmo, da Marvel, uma puta coleção legal assim. Por que ele vai comprar aquela da Block? Porque a Block tem a memória afetiva, sabe? Ele lembra quando ele era criança. Isso é uma coisa bacana do colecionismo, né? Qual que é a mais rara que você tem? Eu tenho algumas mais raras, que não necessariamente são as mais antigas. Eu tenho, por exemplo, o Superman 2 da Ebal, que é de 47. Caramba! Mas eu tenho suplemento juvenil, algumas edições de 36, que já tinham histórias do Tarzan. Tudo publicado no Brasil. No Brasil. Eu tenho o gibi mensal que saía, de 39 também. Você venderia esse tipo de coisa? A edição 5 eu tenho, que é com o Tocha Humana e o Namor na capa. Sim. Essas eu venderia por um valor alto. Quanto é alto para você? Quanto vale você se despender disso? Teria que fazer uma pesquisa, mas eu acredito que uma revista dessas não sai por menos de R$1.000, assim. Jamais cogitaria colocar uma revista dessa a R$15.000. Aí eu acho um absurdo. Mas algo em torno de R$1.000, sim. Mas tem revistas que são mais raras, por exemplo, a JEP, a editora JEP que publicou os X-Men aqui, né? A JEP era uma editora pequenininha que lançava uma tiragem mínima lá no início, meados dos anos 60. Né? Então, imagina, 40 anos depois, publicou Capitã Marvel, publicou o Surfista Prateado, publicou os X-Men. 40 anos depois, o que já era uma tiragem pequena na época, quantos exemplares sobraram? Então, isso vale muito. Né? De repente, não é tão antigo quanto uma revista da Ebal, mas tem poucos. Pela quantidade, né? Pela raridade da coisa hoje. Uma revista que não é comercializada a menos de R$1.000, por exemplo, é a primeira aparição do Conan no Brasil, que foi uma aparição pirata, que ele foi publicado com o nome de Artan. Aqui, mudaram o nome dele, publicaram como Artan, até o encontro dele com o Elric, e, porra, é algo muito histórico, assim, né? Dificilmente você não consegue
Então, quem tem cobre, cobra caro. Legal. A gente vai continuar conversando, mas eu queria que o pessoal de casa olhasse a galeria do Em Contexto. A gente recebeu algumas coisas pela internet, não, pelo correio. Eu queria que você desse uma olhada. É só um minutinho. Warcraft, por trás do Portal Negro, é o guia oficial do filme, baseado na maior série de RPG de todos os tempos. O livro traz um olhar especial sobre os bastidores da produção cinematográfica homônima. Escrito por David Wallace, conta a história completa da jornada criativa que trouxe a aventura épica da Blizzard Entertainment para as telonas. Impresso em altíssima qualidade, a edição de colecionador do livro possui 2 capas no formato vira-vira, cada uma dedicada a uma facção. A publicação é do selo Pixel Media do Grupo Ediouro. Quer uma estampa bacana do seu filme, série, herói ou artista favorito? Ou prefere uma imagem de sua família, do seu amor ou do seu cachorro? A No Words produz impressões em canvas em diversos tamanhos e formatos. Acesse facebook.com/NoWordsPrints. Decore sua casa com as almofadas e tecidos personalizados com temática geek da Venda Vintage. Acesse vendavintage.com.br. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Calari, agora a gente tem pouco tempo, então papum. O que falta em sua coleção? Você fala, olha, eu tô atrás. Tem alguns personagens que eu gosto muito, como o Conan, a Sonja, assim, eu gostaria de algumas coisas importadas originais deles. Não as coisas do Brasil, que eu tenho praticamente tudo, mas o que saiu da primeira vez lá pela Marvel. É isso que tá faltando. São coisas que eu quero muito ir atrás, assim. Mas você, nessa coleção de 17.200, na verdade, né, HQs e 3.000 livros, você estava me falando aqui fora do ar que você ganha muito, hoje eu ganho praticamente tudo, né? Como eu sou editor de quadrinhos, eu recebo tudo da Panini e tal. Quantos livros e quadrinhos você recebe por ano, por exemplo? Só pra gente ter uma média. Difícil ter estimativa. Talvez uns 1.000 Mil por ano? Acho que sim. Ô, louco! E dá tempo de ler tudo isso? Não, hoje em dia não dá mais. Aí você tem que selecionar. Infelizmente, foi esse o tempo em que eu lia tudo. Tá. E a última perguntinha aqui. Você participa de trocas de HQs com outros colecionadores? Ou então bate-papo com outros colecionadores? Você fala, eu tô com esse daqui e tal. Você tem alguma coisa aí que eu queira e tal? Não, nunca fiz isso. Mas é uma boa ideia. Mas acabei nunca fazendo isso. Você conhece outros colecionadores ou não? Pela internet, muita gente me adicionou assim, pelo Guia dos Quadrinhos e tal. Mas a gente nunca... Conheço alguns, né? Mas a gente nunca entrou nesse de trocar e tal. Tá, uma opinião bem pessoal. O que diferencia alguém que compra quadrinhos e livros de uma pessoa que coleciona quadrinhos e livros? Quem só compra e só está interessado na leitura é uma coisa descartável, né? Você só quer conhecer o material, você pode ler como scan, você pode comprar um e-book, não faz diferença para você. O colecionador, ele quer ter. O colecionador, ele se importa com a lombada, ele se importa com a apresentação do produto. Ele tem alguns preciosismos assim que só quem coleciona mesmo vai conseguir compreender. Legal. Bom, você, além de ser editor de quadrinhos, você é tradutor também e também autor de livros. Eu fiz aqui um videozinho para mostrar para o pessoal algumas das suas publicações. Pode soltar aqui, Hugo. Vamos lá. Como autor, você, o Bruno e o Daniel, né, lá do Pipoca e Nanquim, vocês lançaram os quadrinhos do cinema, que é o volume 1, o volume 2 e depois também saiu o volume 3. Sim, perfeito. Então vai sair o 4, 5, 6, conforme for saindo os filmes, né? Não, na verdade essa coleção ficou congelada agora, infelizmente. Tá. Mas foi uma coisa bem bacana que a gente fez. E esse aqui é pessoal, é o Apocalipse Zumbi 1. É o Apocalipse Zumbi 1 e o 2. O 3 está previsto para sair na Bienal agora. Bienal que fecha a trilogia. Certo. Como tradutor, aí eu peguei alguns aqui, eu entrei lá no site da Livraria Cultura. Você é bem eclético como tradutor, ó. O do Batman ali. Eu tenho mais de 30 livros traduzidos. Esse aqui da Branca de Neve, conto Esse original. Tem um conto meu também. Que metade do livro é um conto meu, que eu narro a história dela. Essa foi uma das últimas, eu lembro desse aqui. Foi um projeto pessoal que eu fiz, traduzindo os contos do Conan, que eram inéditos aqui ainda. E esse aqui, ó? É sensacional esse livro. Gostei muito, Os Senhores dos Dinossauros.
Esse aqui do Osamu Tezuka, cara. A biografia dele. Eu fiz várias biografias. Eu fiz a dele, a do Iron Maiden, a do Neil Gaiman, do Alan Moore. Ai, do Neil Gaiman aí. Do Pink Floyd. Tá, e como editor, eu peguei só 3 aqui, vê se é isso aqui mesmo, você pode completar. Do Batman. Essa é uma coleção um pouco mais antiga, eu não era editor ainda. Esse você não era ainda? Ixi. Mas esse daí sim, eu sou editor de toda essa coleção do Lendas do Cavaleiro das Trevas. Eu sou editor da revista mensal do Batman, esse sim, A Sombra do Batman, né, também. Liga da Justiça também? Liga da Justiça, a LJA, que está nas bancas agora, a Arlequina. Eu coloquei lá o seu Facebook, caso alguém queira falar com você. Legal, só me adicionar lá. Então tá bom. Pra finalizar, vocês acham que esse cara aqui, ele é tímido ou coisa parecida? Olha bem pra cara dele. Esse cara aqui teve a cara de pau de ir lá em Londres e bater na porta do Alan Moore, gente. Sabe o que é isso? O cara conversou com o Alan Moore, tomou chá com o Alan Moore. Ele não vai falar nada aqui agora porque a gente não tem tempo, mas eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo que ele fez pro Pipoca e Nanquim, onde ele conta essa experiência. E aí eu gostei bastante disso. Legal. Eu acho que eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui em vários programas, com o Maurício Muniz, com o André Morelli, a gente sempre falou desse seu encontro. Então o pessoal pode assistir lá no Pipoca e Nanquim. Bacana. Obrigado pela sua presença, gostei bastante. E eu espero que você volte aqui uma próxima vez. Valeu. Então tá bom. Gostaram? Você gostou? Então, por favor, deixa aqui o seu comentário, faça alguma pergunta aqui no comentário sobre colecionismo e tal, que o Calari pode responder daqui a pouquinho, tá bom? E não esqueça de curtir o vídeo e assinar no nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. E antes de eu ir embora, eu quero mandar beijos e abraços para as pessoas. Para o César Freitas, do programa HQC, um grande abraço para ele, faz um trabalho fantástico há muitos anos. Para a Patrícia Baceto, que já publicou pela Andros e fez rádio e TV lá na Unesp. Para o Valmir Orlandelli, eu sou muito fã dos quadrinhos desse cara. Para a professora Inês Conforto, que foi minha professora na faculdade. Beijão, professora, não esqueça a senhora. Para o Chico Anes, é um grande amigo meu, publica pela editora Contexto, acho que é Contexto. Contexto, acho que é isso mesmo. Não lembro direito qual o nome. Para Ana Pismel, que é autora da Andros Editora. E a gente já acabou de falar dele aqui agora, para o Klink Jr., L. Klink Jr., que era bibliotecário, que fazia parte da biblioteca, da Gibiteca em Fio, e já deu uma entrevista aqui pra gente. Obrigado para todo esse pessoal, um beijão para todo mundo, e para você, eu quero que você esteja aqui na próxima entrevista, tá certo? Um grande abraço, tchau!